Meu amigo vascaíno, a ECAP, a 777, teria recebido aí investidores com desejo de adquirir os seus 31%. A gente vai falar muito sobre essa situação nesse vídeo, explicar aqui quem é esse comprador, quem verdadeiramente teria interesse. Não é a primeira vez que surge esse assunto, que ganhou ênfase hoje em pleno domingo, tá? Além dessa situação, a gente vai falar muito aí sobre o dia de treinamento do Vasco, isso mesmo. Diniz não deu folga para ninguém, cara. Pleno domingo, tem jogo na terça, todo mundo foi a campo. O Diniz já começa a fazer a reformulação aí do plantel vascaíno para a sequência do ano, com alguns jogadores aí de saída. Inclusive, a gente tem uma informação aí oriunda ao Léo Jardim, que dificilmente o Léo Jardim continuará no Vasco da Gama. Pois bem, eu peço a você aí que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike. Você que puder dar uma força aqui para o nosso canal, eu peço para que você venha dar para nos ajudar a ficar aí de pé, tá? Por favor, quem puder ajudar para a sequência da nossa caminhada aqui no ano, tá? Pix aí, beleza? Bom, vamos começar falando aí sobre o dia do Vasco, que foi muito agitado. Hoje houve treinamento no CT Moacir Barbosa. A grande novidade do dia foi que Paê está recuperado, treinou normalmente e tudo indica que estará à disposição do Vasco da Gama para o jogo aí contra a equipe do Operário pela Copa do Brasil na próxima terça. O Paê, que deverá substituir o Felipe Coutinho aí no jogo contra o Fluminense, no clássico do final de semana. Não para por aí, pessoal. Hoje a gente teve um informativo aí que o Paê teria já comunicado ao locatário que não vai continuar na residência onde ele está. Ele não vai continuar. Ou seja, o país está se despedindo aí do Vasco da Gama. Nessa situação toda aí, tá? A gente tem outros jogadores aí, como o Jair, que o Vasco colocou na lista de dispensa. O Jair tem proposta para retornar ao Galo. Ele é muito identificado, é um pedido do Cuca, perfeito. E também o Internacional tem interesse ali no Jair. O Vasco recebeu uma proposta formalizada do Colo-Colo do Chile pelo atleta Jean David, jogador que foi contratado por 8 milhões de reais, que é muito respeitado lá no Chile, foi convocado aí recentemente para a seleção chilena, os amistosos que teremos aí, né? Então, assim, e outra situação, a situação do Léo Jardim, que a gente já passa aqui para vocês aqui, que o Porto veio com uma investida muito forte e teria uma oferta ali na casa ali de 9 milhões de euros. Aí é muito difícil do Vasco segurar, porque daria ali cerca ali de 54 ali, milhões de reais, é muito dinheiro mesmo pelo o Léo Jardim. Léo Jardim que não aceitou as propostas do Vasco, a tendência é que seja feito um acordo, porque o Vasco deve um dinheiro para ele, esse débito que o Vasco tem está lá na recuperação judicial, no ofício que o Vasco juntou ao órgão competente, então é isso, tá? Mas assim, o Vasco está abrindo espaço para simplesmente ter condições de contratar, porque o Vasco tem
aí uma das 5 maiores folhas aí do país. E mais, o nosso Diniz, né, ele trouxe uma esperança para o torcedor do Vasco. Ainda está no começo. Geralmente o Vasco vence em São Januário, certo? O Vasco vence em São Januário, mas ontem foi contra a equipe do Fortaleza, que é uma equipe boa. Mas, assim, fica aquela esperança que o Vasco vai passar de fase, né? O Vasco, o time do Operário, é um time fraquinho, né? A gente vai passar pelo Operário na próxima terça-feira. Aí a gente aguarda o sorteio aí da Copa do Brasil para as oitavas de finais. E o Vasco precisa de uma vitória simples contra o Melgar para ir ao playoff, né? Ali para aquela repescagem ali da Copa Sul-Americana. Então, não é uma tarefa impossível, né? Aproveitar a paralisação para que o Diniz possa aí, ter os recursos. Essa diretoria vagabunda só não pode atrapalhar. Pois bem, hoje a gente teve uma informação aí que o pessoal da 777, o pessoal da ICAP, recebeu uma sondagem, certo? E tem uma proposta aí de 680 milhões para vender 31% aí da Vasco SAF. Essa situação ainda não chegou aqui para o Pequim, mas a 777, a ECAP, aí já tem uma oferta aí em mãos, tá? E seria da ex-dona do Newcastle, a britânica Amanda Sterling, certo? Que a gente conhece muito, mas muito bem, né? Ela que tem uma parceria muito grande ali com o esposo dela, que é saudita, ela tem interesse de comprar aí, segundo a gente foi informado, parte aí da Vasco SAF. A situação é a seguinte: a gente tem um julgamento aí no dia 28, daqui a 10 dias, importantíssimo. Diante dessa proposta aí que a ICAP, que a 777 tem em mãos, independentemente dessa situação do resultado do julgamento, isso vai ser entregue aqui para o Vasco da Gama para que seja verificado, porque precisa de concordância. Hoje, a gente tem aí uma liminar na justiça que impede tanto o Vasco de vender de forma autônoma, como também a ECAP, a 777. Então, o seguinte, a gente fica no aguardo. Essa notícia aí foi uma notícia que ganhou muita ênfase aí nos bastidores do Vasco, que eu estou trazendo aqui de forma exclusiva para você, torcedor Cruz Maltino. Bom, uma pessoa que é vitoriosa, respeitada no ramo do futebol, e aquilo. Eu acho que não dá para o Vasco continuar na mão aí de Pedro Paulo e desse pessoal que está aí. Apareceram 1.280 sócios aí, uma eleição que já está comprada para o ano que vem, certo? Vai ser aquela eleição online, certo? Eles alegam aí que foram de sócios que estavam inadimplentes e que foram anistiados, mas é essa situação que a gente passa aí para vocês, certo? Então, assim, o Vasco precisa viver dias melhores. A gente traz a informação para vocês, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!